Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu estou trazendo para você previsões para a política no Brasil nesses próximos dias e próximas semanas. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito e querendo marcar uma consulta comigo, me procure pelo WhatsApp, tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Querendo Grimório de Afrodite com magias para a sua vida amorosa, tem um link na descrição e também um curso de Reiki Usui nível 1 com um link na descrição para você se tornar um reikiano, uma reikiana e melhorar a energia ao seu redor e também a sua energia interior, claro. Essas previsões, gente, são tiradas a partir do oráculo dos deuses, heróis e titãs da mitologia grega. O nome do oráculo é esse e eu gosto de utilizá-lo sempre nessas previsões com política. Eles me ajudam a captar bastante essa energia densa, né, dos políticos. Bom, eu vou embaralhar as cartas, já rezei previamente. Vamos nos concentrar. Bom, essas previsões eu anotei algumas coisas aqui para alguns tópicos para a gente ver, para a gente elucidar. Por quê? Da outra vez, eu comentei na semana passada, quem acompanha o canal sabe, sobre uma candidata que ela teve uma excelente votação em 2 eleições e numa terceira eleição que ela concorreu a um cargo executivo, ela teve um desempenho muito aquém daquilo que ela teve, um desempenho muito ruim comparado ao que ela teve, sendo que nas pesquisas ela chegava em algumas a liderar as pesquisas eleitorais, né? E essa candidata é a Marina Silva, né? Maravilhosa Marina Silva, mulher de garra, de respeito, de muita luta, uma brasileira realmente que sofreu muito, mas que conseguiu, que chegou realmente a posições de destaque no nosso cenário e é uma das políticas brasileiras mais respeitadas lá fora do nosso país. Goste dela ou não goste, ela é uma pessoa de fato inteligentíssima, digna de respeito. Eu conheci a Marina Silva e ela é uma pessoa realmente muito simples, muito bacana, sabe, muito legal. Ela parece, claro, ela é uma pessoa séria, uma pessoa íntegra, digna, mas é uma pessoa assim que ela é uma pessoa bem alegre até, tem uma energia, pessoalmente ela tem uma energia bem legal, bem tranquila, bem leve, bem suave. Diferente da maioria dos políticos até. Mas a Marina Silva, eu fiz uma análise aqui numerológica dela, e vou ver nas cartas. Ela é do dia 8/2 de 58, ela é regida pelo número 6, ela está no ano 1. Na última eleição, ela estava no ano 7. E eu tinha levantado uma questão no vídeo anterior sobre ela. Por que ela começou ali com 20, 25% nas pesquisas e chegou a fazer 1% só nas urnas? Teve o fenômeno envolvendo a questão do candidato que venceu a eleição, envolvendo aquele incidente e tudo mais, teve isso, teve a comoção, teve isso. Mas o que faria uma candidata que tinha 20 a 25% das pesquisas, nas pesquisas, tinha um eleitorado consistente ali em torno de 20%, que não alargava de jeito nenhum, né? O eleitorado que estava com ela para tudo. O que fez com que esse eleitorado a deixasse, além dessa parte eleitoral? Claro que os cientistas políticos, o pessoal que é cético, que vai ver esse vídeo, vai falar que é porque ela era uma eleição atípica, era uma eleição baseada no antipetismo, uma eleição baseada na comoção que aconteceu e que ali faltou algum tipo de situação, enfim, de envergadura na candidatura dela, que tinha poucos recursos, ou então os mais machistas aí vão falar que faltou pulso para ela. Gente, como que pode falar que a Marina Silva não tem pulso? Uma mulher que passou pelas coisas que ela passou na vida, pelas dificuldades, superou as dificuldades, se formou, venceu na vida, falar que ela não tem pulso. Isso na minha opinião, isso é um preconceito que as pessoas têm, né? Mas enfim, então o que faria uma candidata sair lá de 20% para 1%, sem ter acontecido nenhum tipo de escândalo, sem ter acontecido nenhum tipo de polêmica em torno da candidatura dela para o mal? Pelo contrário, ela até se destacou no começo da campanha, confrontando o candidato que venceu a eleição. Por quê? E aí eu levantei essa questão no último vídeo. Ao meu ver, o que aconteceu com a Marina Silva foi uma situação espiritual, tá? E eu vou falar por quê. Eu vou tirar nas cartas, vamos confirmar. Cartas, baralho, oráculo.
realmente ocorreu algum tipo de intervenção espiritual com relação a Marina Silva em 2018? Sim, as cartas, elas, claro, elas mostram, lembre-se sempre de uma coisa, tudo tem razão de ser, nada é por acaso, legal, isso existe, isso é fato, mas existem pessoas que mexem com a realidade, né? A magia ela é uma das formas da gente trazer coisas mais rápido para a nossa vida, para nos ajudarmos, mas tem gente que usa isso para atrapalhar os outros. A Marina Silva ela é evangélica, ela não vai fazer magia, claro que não, mas o que eu vejo, tanto na carta quanto na numerologia dela, e que eu já tinha visto com a minha evidência, com a minha intuição, que eu falei, pincelei no vídeo passado, foi o seguinte: a Marina Silva, o que eu enxergo aqui do meu ponto de vista espiritual, ela foi alvo de algum tipo de magia para retirar, vamos colocar assim, retirar o brilho dela, retirar o carisma, retirar o eleitorado, retirar a confiança das pessoas. Do ponto de vista prático, físico, isso começou com aquelas fake news que associavam a ela e ao marido, desmatamento, um monte de coisa, tudo fake news, querendo colocar realmente a integridade da candidata em risco, né? Querendo colocar a integridade dela à prova. Isso começou com essas fake news, mas mesmo ali ela ainda tinha assim, uma base consistente. Então o que aconteceu? Algum candidato, tá? Eu não vou dar nomes aos candidatos, mas entendo o seguinte, gente, esses candidatos, esse pessoal da política que fala que é cristão e não sei o que, conservador, liberal na economia, conservador nos costumes, graças a Deus, esse pessoal aí, eles são só no discurso. Esse povo, não é um só não, vários que fazem isso, eles são assim só no discurso. Lá no sigilo, vamos chamar dessa forma, quem entende também dessa expressão vai saber o que eu estou falando. Eles fazem muita coisa no sigilo, né? Então, no sigilo, esse povo, muitos deles mexem com magia. Mexem, vão lá no sacerdote, vão lá no pai de santo, vão lá no feiticeiro, vão lá no mago negro, vão lá no bruxo, vão lá no nome que você quiser dar, no xamã, enfim, gente. Para o bem e para o mal. Eles fazem magias para o bem deles, claro, para ter prosperidade, para ter eloquência, para ter sucesso, para ter proteção, para ter saúde, claro, mas eles mexem também com seres, alguns mexem com seres negativos, tá? E o que eu vejo é que de fato foi feito algum tipo de magia contra essa candidata. Tá? E essa é a situação que eu levantei no último vídeo, que o pessoal ficou curioso, centenas, milhares não, mas centenas de comentários pedindo para eu comentar sobre isso. O que aconteceu com essa candidata, e de fato ela foi alvo de magia. Uma magia de alguém que queria roubar eleitores dela, tirar o eleitorado dela, tá? E que tirou uma boa parte dos eleitores dela. Não é o candidato, entendam bem, não é o candidato que estava com 3% nas pesquisas e que pegou metade do eleitorado dela e que terminou ali com 11%, 12%. Não foi esse candidato, tá? Foi um outro candidato. Tá? Outras forças políticas, outras forças eleitorais, outras forças espirituais que agiram contra essa candidata. Esse candidato que ficou com 11, 12%, pelo contrário, o que eu vejo é que ele e a Marina são muito próximos até e se dão muito bem, e eles vibram respeito um pelo outro. Ele não atacou jamais essa candidata e jamais atacaria. Agora, existem forças assim, que se pintam como conservadoras, como cristãs, como tudo mais, e fazem rituais, magias e também fazem situações do nível de oração mesmo, né? O pessoal fala dobrar o joelho contra as pessoas, né? E a Marina Silva ela foi alvo disso. Tá? Vai falar que ela é uma pessoa de fé dentro da religião dela, mas ter fé apenas não resolve, gente. Tem situações que as magias, os rituais, as coisas são muito fortes e a pessoa precisaria de ajuda. Ela, se ela fosse de outra crença, ou pelo menos se ela fosse aberta a conhecer outras religiosidades para a proteção dela, ela poderia ter se protegido e evitado esse tipo de ritual, evitado esse tipo de efeito sobre ela. Mas ela foi alvo disso sim, pelo que eu vejo aqui nas cartas, tá? Alguma magia de uma terceira pessoa, de uma força oculta, feita, engendrada
por forças ditas conservadoras, essa magia foi diretamente no sentido dela e tirou uma boa parte até dos eleitores dela. Tirou para si, alguns foram para essa outra parte. Eu estou falando entre linhas porque nesse momento é difícil colocar nomes, né, para a gente não ter nenhum tipo de questão jurídica. Mas fez com que ela perdesse esse brilho, essa força, porque se ela chegasse a um segundo turno contra qualquer candidato, ela venceria, tá? E assim, fez com que ela perdesse essa força, esse brilho, né? E esse potencial eleitoral fosse dividido pelos outros candidatos, que muitos cresceram ali, enquanto ela foi minguando, muitos cresceram às custas dela ali. Tá bom? Então, só para ser o mais objetivo possível, foi isso que aconteceu com a candidata. Veja que ela foi alvo de algum tipo de magia. E graças à fé dela, e aí que tá, a fé dela salvou de uma coisa, porque a magia que ela foi alvo era para atacá-la frontalmente. Ainda bem que a magia só surtiu efeito nessa parte eleitoral, que a magia só tirou os votos dela, porque a fé dela segurou questões de saúde, protegeu a candidata de questões de saúde, protegeu a candidata de questões emocionais e, de fato, ela se manteve ali e até hoje ela é uma ferrenha opositora desse pessoal que venceu. Então, a candidata ela foi alvo de magia, pelo que eu vejo aqui. E muita gente tem falado nos comentários que votaria nela, que votaria nessa candidata se ela concorresse e tudo mais. O que a gente não vê nas pesquisas exatamente, que mostram ela ainda com 1, 2%, às vezes até 3% nas pesquisas. Então vamos ver. A Marina Silva, ela consegue concorrer à eleição presidencial? Ela vai vencer? Vamos ver. Pelo menos em 22, vamos ver. Não. A Marina, pelo que eu vejo, dentro dela, ela se sente até um pouco decepcionada com essa situação que ocorreu com ela em 2018. Eu não vejo ela sendo cabeça de chapa nesse momento. A costura que se desenha é que ela integre como vice de alguém ou que ela se lance para o parlamento por algum estado no qual ela seja competitiva. Tá? Além do próprio estado de origem dela, pode surgir sim a opção, a oportunidade para ela concorrer por Rio de Janeiro, por São Paulo, algum outro estado no qual ela tem votos cativos, votos certos, e no qual ela teria mais chance, seja para deputada federal, seja para senadora. Tá? A costura que se desenha é essa, que ela não seja cabeça de chapa. Eu não vejo ela com essa força para 2022 por conta justamente desse período que nós estamos, onde as pessoas elas valorizam muito mais palavras fáceis, o pseudo-carisma, né, a linguagem popular, né, como o povo fala, do que a inteligência. Porque a Marina certamente era a candidata mais preparada ali naquela eleição, ou uma das mais preparadas do ponto de vista intelectual para governar o país. O país não estaria desse jeito, com toda certeza, o país não estaria na lama, com toda certeza, caso Marina Silva fosse presidente em qualquer uma das eleições que ela concorreu, seja de 2010, a de 14 ou a de 18. Mas, de fato, no momento eu não vejo mais sendo o tempo dela. O tempo dela está mais direcionado a costuras de bastidores, a apoios políticos, a ativismo também político, ela sendo vice ou sendo parlamentar, tá bom? E prosseguindo agora, vamos ver uma previsão também relacionada a outra figura política que muita gente tem pedido nos comentários. E essa pessoa, essa personalidade, é o governador de São Paulo, João Dória, nascido em 16 de dezembro de 1957, regido pelo número 5, e ele está no ano 9. O João Dória, governador de São Paulo, que foi o grande, vamos chamar assim, um grande responsável, um grande fiador, né? Não foi o responsável, porque os responsáveis foram os cientistas, mas ele foi o grande fiador da vacina ali do Butantan, ele foi o grande fiador de colocar a vacina, de fato, a Coronavac, para a população em geral, enfim, ele bancou isso, né, do ponto de vista político, enquanto o governo federal não queria. E se não fosse a Coronavac, minha gente, o Brasil já está bem pior do que está agora. Então, mérito seja dado a essa atitude, pode ser do ponto de vista populista, eleitoreiro, achem o que quiser, mas ele foi importante nesse sentido de ter, sim, lutado pela Coronavac e também ter colocado, assim que a Anvisa aprovou a vacinação da Coronavac, ele ter feito aquele evento midiático em prol da vacinação daquela enfermeira, né? Enfermeira, eu acho. Então,
o João Dória ele tem seu mérito, tá? Mas eu sei que muita gente de São Paulo não gosta dele por conta de questões que envolvem lockdown, questões que envolvem aposentadorias, questões que envolvem funcionalismo público e de fato ele está fazendo realmente, está deixando muitos inimigos por onde ele passa. Mas a pergunta que eu vou fazer para as cartas é o seguinte: há risco do governador de São Paulo, João Dória, sofrer impeachment? Muita gente tem perguntado isso para mim e vamos ver nas cartas o que as cartas respondem. Olha, a carta do agitador da terra, Poseidon, fala de estresse, fala de um forte estresse no qual ele está passando, pessoas pressionando ele, claro, pessoal protestando lá em São Paulo contra ele por conta das medidas restritivas, que são, do meu ponto de vista, que essas medidas são corretas, mas, claro, que ele devia fazer algum tipo de contrapartida, apoiar, claro, aquelas pessoas, do ponto de vista econômico. Agora, eu não vejo com as outras cartas que aparecem aqui, o lar, a colheita, a sexualidade, a fé e o destino, eu não vejo um impeachment para o Dória neste momento, até porque me parece que ele tem um grande apoio ainda na Assembleia Legislativa de São Paulo, mesmo com essas pressões contra ele. Pressões vindas do empresariado, pressões vindas do clube Reaça do Verde e Amarelo, que faz protesto na frente da casa dele, né? E pressões essas. Tá? E o funcionalismo, sim, esse é o grupo que eu vejo, funcionalismo dos aposentados, que eu vejo que é o grupo de pessoas que pode sim protestar, que pode sim reivindicar de uma forma correta, de uma forma sensata, de uma forma séria, tendo direito, sim, de alguma compensação por parte do governador. Agora, o clubinho Reaça, o pessoal orquestrado lá pelo pessoal, né, reacionário, esse pessoal aí não está com nada, não vejo conseguindo tirar o Dória nesse momento, pelo contrário, apesar dele estar no ano 9, que fala de finalizações de ciclo, em tese, pela numerologia, ele teria tudo para sair do cargo, né, ano 9, finalização de ciclo, mas as cartas falam que ele permanece. Inclusive, ano que vem, ano 1 dele, ou seja, ele vai ter uma capacidade de liderança muito grande, ele pode até se reinventar passada essa pandemia, tá? Porque ele realmente se adapta bem. Ele é regido pelo 5, gente, o número da versatilidade. O cara é um camaleão, ele vai mudando ali politicamente o discurso dele, se adaptando ao que é o must do momento, né? Ele foi publicitário, creio eu, né? Ele tem total, além disso é sagitariano, também outro signo ótimo para imagem, para carisma, para comunicação. Então o cara sabe se reinventar, tá? Eu vejo algum tipo de reinvenção ainda da imagem dele, no qual ele poderá ainda crescer ainda mais. Eu não vejo impeachment para ele nesse momento, não. E eu quero, antes de fazer a próxima previsão, falar do manifesto que saiu essa semana, Manifesto do Centro Democrático, né? Tem um nome mais correto, mas eu vou chamar de Manifesto do Centro Democrático. Ciro Gomes, Eduardo Leite, João Amoedo, João Dória, Luciano Huck e Luiz Mandetta, assinaram esse manifesto em prol da democracia, da consciência democrática, mostrando que da centro-esquerda à centro-direita, todos estão ali juntos para fazer com que a nossa democracia seja sempre fortalecida, para que a nossa democracia permaneça viva, sólida e altiva, né? Então, dessa costura eleitoral pode surgir uma frente ampla? Vamos ver nas cartas o que acontecerá. Poder pode, tá, gente? Poder pode. A questão é que precisa de muito diálogo, de muito entendimento entre essas partes políticas e precisa, além da definição também de alguns deles, né, que nem sabem ainda se vão ser candidatos. Mas o que eu vejo aqui é que desses nomes sobrarão 2 a 3 no máximo que vão concorrer à eleição, tá? As alianças podem ser costuradas sim entre um e outro, mas é necessário que alguns cedam. Cedam do ponto de vista de abrir mão da cabeça de chapa e cedam também do ponto de vista de abrir mão de certo discurso. Por exemplo, vamos supor, candidato A tem a proposta de taxar em 20%, sei lá, os mais ricos. Estou dando um exemplo. O candidato B, ele até concorda com essa taxação, mas ele é a favor de 10%. O que eles vão fazer? Eles vão concordar ali no meio termo, no 15%. Estou dando um exemplo, claro que não é assim, mas é um exemplo para vocês entenderem que eles precisam ceder e conciliar os discursos, tá? Para que possa haver sim uma aliança. Porque, gente, a maior parte do povo não quer nenhum nem outro.
A maior parte do povo é o que eu vejo nas cartas, não quer nenhum nem outro. Eu diria ali que 40%, 50% das pessoas não querem nenhum extremo nem outro extremo. E esse centro precisa se organizar. E eles já estão conversando sobre isso. Eu vejo conversas nesse sentido, só que eu vejo muito ego também. Então, todos eles querem concorrer. Todos eles acham que podem vencer. Nem todos vão vencer caso concorram. Nem todos vão chegar longe caso concorram. Tá? O Ciro tem chance? Tem mais chance que os outros. O Eduardo Leite tem mais chance também que os outros. Também é um nome novo. O Amoedo não tem tanta chance. Então, só dando um exemplo assim. Chance que eu falo de vencer, tá, gente? De chegar a um segundo turno, pelo menos. Então, é uma questão muito da pessoa ter um pouco menos de vaidade, das pessoas terem um pouco menos de vaidade e um pouco mais de sensatez, de apoiar aqueles que têm mais chances, porque nesse momento, não é o momento de discutir politicagem, de discutir quem é o melhor, quem é o pior, mas é o momento de reconstruir o nosso país, de impedir que o nosso país continue desse mesmo jeito que está. Então, essas costuras do Centro Democrático vão continuar sendo feitas. Vejo sim uma redução na artilharia de um pré-candidato para o outro. Eles estão se atacando menos, esses candidatos do centro, para que eles possam tentar estruturar uma plataforma conjunta, pelo menos um pacto de não agressão ali entre eles, e também um programa de governo juntos. Além deles, eu também vejo outros nomes, até nomes de mulheres importantes da política e do empresariado também apoiando esse movimento, tá? Mas é necessário sim mais diálogo, que eles cedam um ao outro, tenham menos ego. Bom, e com relação ao Congresso, né, gente? Vamos ver o que o Congresso vai aprontar agora nessas próximas semanas. Vamos ver. Ciclos, encruzilhada e a sabedoria. Mudanças em textos pré-aprovados, mudanças em leis, algumas coisas que vão irritar alguns setores da sociedade. Me parece que também coisas relacionadas à vacina, à pandemia, o Congresso que vai agir, o Congresso que vai pressionar o governo federal para fazer, os empresários pressionando o Congresso por sua vez. Então, o Congresso agindo mais, assim, desapontando algumas pessoas. O lado bom é que o Congresso está mais vigilante com parte, né, com relação ao governo federal. O governo tem que ficar atento de não irritar muito os congressistas, de não irritar muito, sobretudo o presidente da Câmara, tá? Que ele já está um pouquinho chateado, eu diria, com isso. Tá? O Senado me parece também que já está um pouco mais chateado do que a Câmara, então vamos aguardar os próximos acontecimentos. Mas eu vejo muita tensão, muitos projetos sendo aprovados nesses próximos tempos com relação à pandemia, com relação a essa parte econômica. E também a parte sanitária, obviamente. E o pessoal tem me perguntado, Pedro, vai ter golpe, não vai ter golpe? Como que vai ser isso? Vamos ver nas cartas o que as cartas mostram sobre essa situação. Carta do desejo, a carta da pureza, a carta da jornada. Não vai ter, gente. Não vai ter. É bravata, é blefe. É assim. Quando uma pessoa se sente acuada, né, pela outra, a pessoa tenta se mostrar forte. É isso que o governo fez. Tentou mostrar-se forte. Os impropérios que são ditos para a base ali, para aquele pessoal, que fica no cercadinho ali em Brasília, são coisas para animar a base, animar os 20%, 30%. E eu não vejo isso prosperando, esse tipo de atitude prosperando do ponto de vista efetivo. É mais bravata, para falar, olha, eu tenho a força, se vocês tentarem me dar um impeachment, eu vou agir dessa forma. Bravata, blefe. É o típico malandro carioca, aquela coisa que eu falo sempre nos vídeos, que canta de galo com todo mundo. Eu sou carioca, então tenho lugar de fala para falar isso aí. Tá bom? Sem desrespeito ao Rio de Janeiro algum, amo o Rio de Janeiro. Nascido e criado no Rio. Mas então, o malandro carioca é o seguinte, não são todos os cariocas que são malandros, tá? Pelo amor de Deus, mas existe sim um grupo de pessoas que é o malandro carioca, que é o grupo de pessoas que chega, que canta de galo com os outros, que faz e acontece, que se acha o bam, que grita com os outros. Mas quando gritam com ele, ele bota o rabinho entre as pernas. Aí ele sai correndo. Ele fica com medo. Entendeu? Então é isso, gente. É o típico malandro carioca. Ele canta de galo, mas não faz nada. Cão que ladra não morde, já diz o ditado. Então, não se preocupe com isso. Caso ocorresse, vamos fazer uma hipótese aqui. Caso ocorresse, o que aconteceria com o nosso país?
Dionísio, a carta da liberdade. Hades, mundo inferior. Marte, a batalha. Né? Ia ter muito estresse, ia ter gente na rua, protesto. Não ia chegar a ponto de ter guerra civil não, tá, gente? Mas ia ter um tipo de revolta popular muito grande. E no fim das contas, o governo cairia. Simplesmente assim, o governo cairia. Pressões internacionais, sanções econômicas por parte dos Estados Unidos, da União Europeia, empresários, a bolsa colapsando, a justiça ia agir também, o exército legalista ia agir. Então não há hipótese disso. No fim das contas, ia antecipar o fim do desgoverno. Simplesmente é o que ia acontecer. E o desgoverno sabe disso. Então fiquem sossegados que não vai ter, no Brasil não há espaço nesse momento para ruptura, tá bom? Não há espaço e as instituições serão respeitadas, por mais que hajam essas bravatas, esses blefs. E o pessoal sempre me pergunta, Pedro, quanto que esse povo vai pagar? Calma, a justiça espiritual vai fazer sim, vai agir, calma. A justiça dos homens vai agir, calma. Dentro de poucos anos vocês vão ter notícias disso. Várias coisas vão ser descobertas, a mansão, as questões também envolvendo pagamentos, questões envolvendo pessoas que já se foram, questões envolvendo a política atual, condução da pandemia. Vocês vão ver muita coisa sobre isso nesses próximos anos. E é o que eu sempre falo, não se preocupem, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe. Caso vença em 2022, cairá no impeachment. Calma, fique sossegado. Caso não sofra impeachment agora e ganhe em 2022, cairá no impeachment no primeiro e segundo ano do próximo mandato. Não vejo muito tempo o país dessa forma. O país ele vai se reinventar, ele vai se renovar. Tá? O nosso Brasil vai sair do fundo do poço sim. Tenham fé e vibrem sempre luz e positividade. Fujam dos extremos, pelo amor dos céus. Tá? A não ser que haja só duas opções. Aí a gente tem que escolher o menos pior, que com certeza não é esse atual. Né? Esse atual, a gente tem que correr dessa situação atual que o nosso país vive. Né? Então essas foram as previsões. Os comentários, muitos vão falar, você está colocando isso da sua cabeça, você está dando a sua opinião, você está sendo parcial. A esse povo eu mando vocês irem para o raio que os partam, tá bom? Esse povo que é aquele pessoal reacionário, aquele pessoal falar, que eu sou apolítico, mas eu acho que você deu a sua opinião. Eu quero que vocês, vão para o raio que os partam, que os deuses cuidem de vocês, com firmeza, que os deuses cuidem de vocês com amor. Né? Que os deuses realmente olhem para vocês como vocês merecem, né? É isso que eu desejo. E eu vibro muita luz para vocês, apesar de vocês não vibrarem essa luz para quem vibra para vocês. Mas enfim, e a vocês que gostam do canal, vocês que gostam das minhas previsões, vocês que gostam dos meus comentários, muito obrigado por vocês sempre me apoiarem aqui, que sempre vou trazer previsões, comentários sobre política. Tá? Inclusive, eu quero até a opinião de vocês, se eu devo trazer um quadro semanal, um vídeo semanal sobre política, com previsões, com comentários e com uma coisa que eu chamo de pós-visão. O que é pós-visão? É a previsão acertada. Eu acertei muitas coisas, de modéstia à parte, nesses últimos tempos, desde que o canal no YouTube cresceu bastante, vocês têm acompanhado isso. Então, esse vídeo vai se chamar meio que pós-visão. Vou trazer os comentários acertados e também novas previsões que também, creio eu, que vão se acertar, graças aos deuses, elas vão ser acertadas também. Então, se você quiser que eu traga esse vídeo, eu estou pensando em trazer toda sexta-feira. Se não for sexta-feira, na quinta, enfim. Mas bota aí nos comentários. Pedro, pode trazer esse vídeo de política toda semana, que eu não vou me enjoar. Tá bom? Bota, porque eu tenho medo de enjoar vocês com esses assuntos de política. Mas eu sempre vou trazer previsões de pandemia, conselho semanal dos signos, carta da semana, simpatias, magias. Pode ficar sossegado, vou trazer sempre esse conteúdo para vocês. Lives. E você que quer ver a live do nosso canal, tem a live todo sábado, 8 da noite, com perguntas e respostas individuais. Participe. Gostou desse vídeo? Antes da gente encerrar, vou ver uma mensagem para o Brasil, né? Vamos ver a mensagem das cartas. A carta do Poseidon, desconhecido, o pai e a força. O que essas cartas mostram? Um ser masculino tentando impor a força. Aquilo que eu falei na última tiragem. Tentando impor a força. Não prosperará. E além disso, homens, 3 homens, me parece que podem ser até os chefes das forças,
vigiando, vigilantes, cuidando, protegendo sim as instituições, impedindo qualquer tipo de ruptura, respeitando sim o que está na nossa Constituição. São 3 seres de muita força, 3 homens de força aqui também, falando de alianças políticas, de união, de diálogo. Então, tudo aquilo que nós falamos durante essa tiragem, a carta agora na mensagem vem trazendo esse resumo. E não temam, podem ficar sossegados que o espiritual está de olho. Nós vamos sim passar por isso. A pandemia está no pior momento, mas nós vamos superar isso com força, com fé, com garra e respeitando sempre o isolamento social e tomando a vacina, com certeza. Tá bom? Gostou desse vídeo? Eu peço que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Querendo marcar uma consulta comigo, me procure pelo WhatsApp tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Querendo o Grimório de Afrodite com magias para sua vida amorosa, tem o link na descrição. Querendo o curso de Reiki Usui nível 1, tem o link na descrição do vídeo também. Querendo o som da prosperidade para você atrair a prosperidade financeira para a tua vida, ouça, tem o link na descrição. Peço que você curta, comente, compartilhe com seus amigos, com seus familiares no WhatsApp, no Facebook, nos grupos, enfim. Se inscreva, um forte abraço para você, que os deuses nos abençoem sempre e até a próxima.